Pessoal, muito difícil fazer conteúdo do time do Santos depois de uma derrota, né? Mas a gente está aqui na dor e na alegria, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do Santos, dessa eliminação que acabou de acontecer lá na Vila Belmiro, que o Santos perdeu nos pênaltis de 4-2, né? Depois de empatar no tempo normal de 1-1. A gente vai tentar fazer o conteúdo aí, tentar falar algumas coisas que de repente aconteceu. Eu já vou pedindo desculpa para você, porque realmente a gente fica muito entristecido, né? Isso não quer dizer que o Santos iria ser campeão dessa Copa Sul-Americana, mas que o Santos poderia sim ir para uma fase melhor. Eu estou falando as quartas de final, né? O Santos acabou perdendo. O Santos acabou jogando melhor o primeiro tempo, posse de bola do time do Santos foi muito superior ao time do Deportivo Táchira, e nós falávamos aqui no pré-jogo do time do Santos que o Deportivo Táchira é considerado um time muito inferior ao time do Santos, muito ruim, né? E pelo Santos perder essa partida, vocês acham que o Santos é inferior ao time do Deportivo Táchira? E aí, fica esse questionamento. Você acha que os jogadores do Santos jogaram mal pra caramba nessa partida? Eu até entendo que o Santos jogou bem, pessoal, mas pecou na hora que não era para pecar. Jogos decisivos, realmente tem que ficar esperto, né? Se vocês perceberem, o primeiro gol que o Santos tomou foi lá nos 27 ou 37 do primeiro tempo, né? Já estava indo para os minutos finais da primeira etapa, né? O Santos tomou um gol da seguinte forma: a bola caiu ali no pé do Bruninho, perceba, no pé do Bruninho, ele tem a opção de tocar para o Ângelo na esquerda, que estava ali gritando, chamando a jogada, ele quis dar um toque por elevação dentro da grande área, e a bola acabou batendo no braço de um zagueiro do time do Deportivo Táchira. O Bruninho ficou reclamando, assim como boa parte dos jogadores santistas. Houve o contra-ataque, porque todo o time do Santos estava praticamente para frente do meio de campo. Sobrou 3 zagueiros, inclusive o Luiz Felipe estava lá na frente. O meio-campista do time do Deportivo Táchira fintou o Luiz Felipe como se fosse um papel, né? Como roubar um doce de uma criança. Acredito que foi ele que foi fintado. Eu estou fazendo esse pós-jogo logo agora, depois que terminou a partida. Depois vou dar uma avaliada, mas eu acredito que deve ter sido ele. Se não foi ele, eu já peço desculpa. Mas eu vi que foi com muita facilidade o jeito que o meio-campista do time do Táchira saiu da jogada para fazer aquele passe em profundidade para o atacante do time do Deportivo, que acabou fazendo o gol, né? O João Paulo ainda saiu tampando o ângulo dele. O Epertibu Fernandes estava na jogada, porque ele meteu a bola entre o Bauerman e o Kaique. Como o volante do time do Santos, o Epertibu Fernandes, estava na jogada, ele acabou perdendo na velocidade. Quando chegou dentro da área, na hora que o atacante do Deportivo reduziu a passada, porque o João Paulo chegou junto nele, a bola acabou batendo, aquele bate-rebate, bateu no pé do Pitbull Fernandes, no pé do João Paulo, que acabou entrando. O VAR foi analisar a jogada. Eu entendi que foi falta. Lá no início da jogada, bateu na mão do zagueiro, na hora que o Bruninho errou. Mas o Bruninho não podia ficar reclamando. Não podia ficar reclamando, né? Só que é o seguinte, teve mais uma análise do VAR, que foi decidir se teve impedimento. Traçou a linha, não tinha impedimento. Também não foi considerado falta pelo VAR. E aí foi feito o gol do Deportivo Táchira. A partir daí, o Santos, que vinha jogando bem melhor na partida, acabou realmente se desvencilhando, tendo problemas ali no sistema de marcação, especificamente falando ali do meio de campo. Eu havia dito que com esses 3 jogadores, pelo menos ali no pré-jogo, deveria ter uma cobertura melhor, né? Porque o Bruninho é um homem de criação. Ele não marca nem consulta. Tem o Zanocelo, que tem as suas deficiências também na marcação, e tinha o Pitbull Fernandes, que também estava voltando, que inclusive perdeu na corrida do atacante do Deportivo Táchira 2 vezes hoje. Uma vez
quando ele perdeu na corrida e foi acometido o gol do Deportivo, e na segunda, quando ele foi expulso no final do primeiro tempo, praticamente ali nos acréscimos, né? Então, o Santos tem que ficar esperto, pessoal. O Santos tem que ficar esperto, coisa que não aconteceu. Perder para um time inferior não é demérito para ninguém, mas na fase que o Santos está, que a torcida está desconfiada, a torcida foi lá e apoiou o time do Santos, o Santos não podia perder esse jogo. O time do Deportivo Táchira, até o jogador falou no final da partida, que foi considerado o melhor, que inclusive fez o gol, o primeiro gol do Deportivo, ele falou que valorizou a vitória dele depois nos pênaltis e tudo mais, mas ele valorizou o time do Santos na entrevista. Falou que o Santos é conhecido mundialmente e tudo mais. Só que a nota negativa é que o Santos acabou perdendo pela primeira vez por um time venezuelano, tirando um time brasileiro da Sul-Americana. O Santos, a sua faixa foi carimbada, e isso não é legal. Isso vai para o mundo inteiro, todo mundo está vendo. Por isso, agora eu não estou falando especificamente dessa partida, né? Tudo aquilo que aconteceu no jogo, o Santos jogou melhor, teve as substituições depois da expulsão do El Pitbull Fernandes, que eu entendi que o Bustos fez muito bem. Eu achei que ele não errou em nenhuma substituição. Inclusive o Lucas Pires, eu não sei se a torcida reclamou, mas ele saiu bem no finalzinho da segunda etapa, um pouquinho antes das penalidades, que foi ele e o Lucas Braga que jogaram demais. O João Paulo voltou a fazer mais que umas 2 defesas, uma delas ele acabou pegando no chão. Olha, gente, assim, o Santos perdeu a partida de hoje, mas já estava perdida já há muito tempo por partidas anteriores, né? Muito difícil realmente o técnico do time do Santos, o Fabian Bustos, permanecer no cargo, né? Existe uma pressão muito grande, como eu havia dito. Já o departamento de conselho gestor do time do Santos, juntamente com a diretoria, acabaram dando sugestões de escalação, meio que na pressão, e ele, com receio de perder o cargo, que eu acho que vai ser muito difícil agora ele permanecer. Já falei meu ponto de vista a respeito dos treinadores, que não é o único exclusivo culpado, mas como o Brasil, especificamente não o Santos, mas todos os times do futebol brasileiro, que o negócio aqui é resultado, pode ser quem for. Se não tiver resultado, não anda com o angu. E ele, muito provável, que vai ter uma conversa durante a semana, tem a próxima partida contra o Atlético Goianiense. Não sei se ele vai permanecer até lá, porque na próxima semana que o Santos também vai ter uma outra partida num outro campeonato da Copa do Brasil, que o Santos já está praticamente eliminado. O Santos perdeu de 4-0 no jogo de ida, né? Juntando com a partida de hoje, são 13 partidas e o Santos ganhou apenas já teve uma vitória. E isso é muito pouco para um time que quer avançar nos campeonatos, né? Praticamente só sobrou o Campeonato Brasileiro. E o Santos também precisa muito ficar esperto. Por quê? Porque o Santos está numa posição na tabela onde ele está a poucos pontos do topo da tabela do G4 e a poucos pontos da classificação do rebaixamento. Então, só sobrou o Campeonato Brasileiro. Vai ter a janela de contratações agora, tem alguns jogadores do Santos saindo, o Velasquez que saiu aí, teve essa saída polêmica, que pediu a rescisão, saiu amigavelmente, já que se conhecia a situação dele antes dele jogar contra o Flamengo, que eu achei um erro, porque coincidentemente, como havia dito lá no pré-jogo, os 2 gols, praticamente ele estava ali na jogada, e ele ficou olhando. Então, não deveria nem ter colocado esse jogador para jogar. Então, todas essas coisas que acontecem com o time do Santos, fora de campo, na diretoria, esse mando, desmando, o Fabian Bustos realmente não foi muito bem. O futebol brasileiro não tem paciência, tem um pouquinho a mais com o treinador estrangeiro, porque se fosse outro já tinha demitido, né? E o Fabian Bustos provavelmente vai ser muito difícil ele permanecer na Vila Belmiro, né? Existem algumas especificações aí, alguns contatos com outros treinadores, mas isso
realmente é conteúdo para outro vídeo, né? Voltando a falar a respeito do time do Santos, destaque para alguns jogadores, né? Lucas Braga jogou muito bem, né? Todas as jogadas praticamente saíram do pé dele e do pé do Lucas Pires, né? Que jogou muito bem. Então, a dupla de Lucas realmente hoje foi acima da média, né? Jogando, deram espaço para ele. O Lucas, que jogou o primeiro tempo lá na ponta esquerda, ajudando o sistema de marcação. Com a expulsão do Pitbull Fernandes, ele foi deslocado lá para a lateral direita e também não decepcionou, jogando muito avançado, né? Fez todas as jogadas individuais na linha de fundo, né? Fez vários cruzamentos. E o gol do Santos saiu através do Marcos Leonardo, depois de uma jogada, inclusive, lá do Lucas Pires, que veio da esquerda, que jogou lá na grande área do time adversário. A bola acabou caindo para o pé do Lucas Barbosa, que acabou fazendo cruzamento. E o Sanches, que tinha acabado de entrar, deu um cabeceio. A bola foi no pé do Marcos Leonardo, que acabou empatando o jogo, né? Também dá um destaque aí para o Sanches, né? Que nessas últimas partidas ele tem entrado e realmente tem jogado bem. Agora, o que fica dessa eliminação do time do Santos? O Santos parar, pensar, verificar as coisas que estão acontecendo, né? Se vocês perceberem, todos os jogadores medalhões, com exceção do Ricardo Goulart, que entrou, inclusive perdeu o pênalti também na cobrança de penalidades, ele e o Lucas Barbosa, eles são jogadores que ficaram praticamente o tempo inteiro no banco. Mas por que não colocou o Goulart? O Goulart não ia dar a liga no tipo de jogo que estava acontecendo hoje. O jogo estava muito rápido, muito intenso, e o Goulart não tem futebol, infelizmente, para entregar essa intensidade que estava necessitada hoje no jogo. Por isso ele entrou no final do segundo tempo. Angulo não entrou, Juan Julio também não entrou. Eu não vi quem era o banco de reserva, mas provavelmente eles estavam lá, relacionados. O Sandri entrou muito bem, diga-se de passagem. O Sandri entrou, eu estou com a relação aqui das pessoas que entraram no segundo tempo. Saiu o Kaique, né, para a entrada do Juan Seco. O Juan Seco fez alguma jogada, inclusive deu um passe espetacular ali pro Marcos Leonardo, que acabou perdendo um gol no final do segundo tempo, antes das penalidades. O Bruninho saiu, eu esperava muito mais dele. Eu acho que ele não jogou bem hoje. Eu acho que em jogo grande, assim, de muita responsabilidade, que a gente vê muitos jogadores quem é quem. Bruninho hoje, para mim, não jogou bem. O Sandro entrou com aquelas viradas que ele dá, todos os passes de primeira, achava toda hora ali o Lucas Braga ali na ponta direita, que estava jogando como lateral muito avançado. Então o Sandro entrou muito bem, deu uma dinâmica diferente para o time no segundo tempo. O Ângelo, no primeiro tempo, jogou bem, segurou um pouco as bolas, a todo momento procurava lá o Marcos Leonardo, né? E acabou saindo no segundo tempo para a entrada do Lucas Barbosa. O Zanocelo fez um bom primeiro tempo, teve alguns toques de bola ali, mas me parece que esse jogador, eu não sei, cara, parece que ele tem, não sei se ele vai estourar, não sei se ele vai jogar bem. Eu nunca vi uma partida assim, que você pode falar assim do Zanocelo, pô, hoje o cara jogou pra caramba, hoje ele foi dono do meio de campo. Eu nunca vi essa partida, cara, nunca vi. Não é jogador, vamos falar assim, dentro da média que o Santos tem, ele pode até jogar, mas o Santos já teve jogadores melhores, né, pessoal? Para a entrada dos chances também, que eu já falei. Bom, pessoal, não tenho mais o que falar a respeito do time do Santos. Infelizmente, o Santos perdeu do time do Deportivo Táchira. O torcedor santista vai dormir triste, com a cabeça inchada. Tem um compromisso, o Santos tem que virar a chave para esse próximo final de semana com o Atlético Goianiense. Já falamos a respeito do Bustos, muito difícil ele ficar no time do Santos durante essas próximas horas. Tem o jogo na quarta-feira, que o Santos já está praticamente eliminado, só vai cumprir tabela, e só sobra para a torcida do Santos fazer uma boa partida e sair também da Copa do Brasil com uma vitória, pelo menos no maior time rival, tá certo? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Vargas Joaquim, fica na paz, fica com Deus e até breve.